Que Jesus esteja em nossos corações, que nós possamos estar sintonizados com o alto para a compreensão dos seus ensinos e termos a boa vontade de colocá-los em prática no nosso dia a dia. O assunto hoje é justiça divina e misericórdia. Todos nós nascemos, vivemos e morremos, entre aspas, né? Porque a gente sabe que a morte não existe. Agora, para onde nós vamos quando deixarmos a Terra? Existiremos ou não? Estaremos melhor ou pior? O que nós seremos depois da morte? Não existe uma coisa mais desesperadora para nós do que aquela ideia de que tudo se acaba, da destruição total, do nada. Das pessoas que nós amamos, da nossa inteligência, do conhecimento que nós adquirimos, tudo perdido. Agora, que necessidade, se assim fosse, que necessidade nós teríamos em nos melhorarmos? Se assim fosse também, a sorte de um bruto seria melhor do que a de um homem comum, porque o bruto ele vive somente para a satisfação das coisas materiais, sem se preocupar com o futuro. Mas uma secreta intuição nos diz que isso não é possível. Uma preocupação também exclusiva com o presente leva a criatura a pensar somente em si mesma, então isso estimula o egoísmo e pode levar essa pessoa a chegar à conclusão de que deve gozar tudo que for possível, porque depois da morte não vai ter nada mesmo, então ele tem que aproveitar tudo. Ou então também pensar que ela deve gozar tudo, cada um para si, e o mundo é do mais esperto. Mas pelas palavras de Jesus, meu reino não é deste mundo, ele nos deixa muito claro a ideia do futuro, da vida futura, como o fim onde termina a humanidade e que deve ser o objetivo de todos os homens sobre a Terra. A lógica também nos conduz à individualidade da alma e, consequentemente, ao destino de cada alma está ligado às suas qualidades pessoais. Porque seria irracional para nós se nós pensássemos que uma alma atrasada, de um selvagem, de um homem perverso, estivesse no mesmo nível de um homem sábio e de um homem bom. Então, segundo os princípios da justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas para que isso aconteça, ela deve ter a livre escolha, que é o livre-arbítrio, entre o bem e o mal. Nós sabemos também que todas as religiões, elas admitem aí uma felicidade ou infelicidade depois da morte, ou então os gozos futuros, que se resume aí à doutrina do céu e inferno. O Espiritismo, ele já tem por si uma lógica do raciocínio e a sanção dos fatos. O que é a sanção dos fatos? É uma pena para aquele que viola a lei de Deus e uma recompensa para aquele que segue as leis de Deus. Agora, o homem, desde a selvageria, ele já tem um sentimento inato, um sentimento que nasce com ele, uma intuição de que a morte não existe, não é a última fase da existência. Então, à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, ele passa a ter menos medo da morte, porque ele passa a guardar a morte, então, com aceitação, com mais calma e resignação. A certeza de nós reencontrarmos os nossos amigos depois da morte, reavermos as relações que nós tivemos aí com os familiares, nenhum fruto do nosso trabalho perdido, o ganho da nossa inteligência, isso nos dá uma paciência para esperarmos a morte e uma coragem para suportarmos as dificuldades da vida, porque nós sabemos que elas são passageiras. A doutrina das penas eternas, ela funcionou numa determinada época em que a criatura era pouco adiantada moral e intelectualmente. Então, para o homem daquela época, Deus não passava assim de um soberano absoluto. Então, vingança, castigos eternos eram a ideia que eles faziam de Deus, porque os homens primitivos, eles precisavam de uma religião que tivesse a mesma natureza rústica deles, porque senão eles não iriam... seria assim, uma imposição do medo, porque senão eles não iriam obedecer às leis.
Agora, uma religião toda espiritual, falando de caridade, de amor naquela época, não combinava com a brutalidade, com os costumes e as paixões das pessoas daquela época. Por isso, nós não podemos censurar Moisés pelas leis rígidas para conter aquele povo indócil. Por quê? E nem haver feito de Deus um Deus vingativo, porque era necessário naquela época que assim fosse. Então, à medida que o espírito ia se desenvolvendo, ele ia perdendo um pouco da sua materialidade e ia compreendendo melhor as coisas espirituais. Então, com a vinda de Jesus, já se pôde proclamar aí um Deus clemente, falar do seu reino, que o seu reino não era deste mundo, e ainda falar o amai-vos uns aos outros, fazer bem aqueles que vos perseguem e caluniam, porque antes era só olho por olho e dente por dente. Mas Cristo, ele também não pôde falar tudo sobre a vida futura, porque os homens também ainda não podiam compreender naquela época, eles não estavam amadurecidos. Só depois que veio o Espiritismo, para completar aí os ensinamentos do Cristo, já quando os homens já poderiam compreender melhor. Então, a sabedoria providencial das leis divinas, elas não permitem que nós nem duvidemos da justiça e nem da bondade de Deus. Aquela doutrina das penas eternas são incompatíveis com o progresso da alma e com a perfeição absoluta que nós sabemos de Deus, mas teve a sua razão de ser naquela época. A lei do progresso, ela é comprovada pela experiência e é uma lei da natureza, portanto, uma lei divina e imprescritível. A nova revelação, ela dá para nós noções mais sensatas da vida futura, provando para cada um de nós que nós podemos promover a nossa felicidade de acordo com as nossas próprias obras. Nós somos construtores do nosso destino. Nós sabemos também que os espíritos, eles são criados simples e ignorantes, perfectíveis. Um dia todos seremos perfeitos, mas dotados de aptidões e através do nosso livre-arbítrio nós podemos tudo conhecer e evoluir. Então, para cada espírito, Deus deu uma missão com a finalidade de esclarecê-los para que progressivamente cheguem à perfeição. E onde encontra a felicidade eterna, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Então, passando pelas provas que Deus impõe, é que os espíritos vão adquirindo o conhecimento da verdade. E os espíritos, aqueles espíritos que passam pelas dificuldades reclamando, blasfemando, eles cometem falta, permanecem mais tempo afastados da perfeição, estacionando às vezes por séculos na inferioridade. Nós sabemos também que a suprema felicidade, a perfeição, ela só é partilhada pelos espíritos puros, que são os espíritos perfeitos, mas que também progrediram em inteligência e moralidade. Nós sabemos que toda imperfeição é fonte de sofrimento e que o espírito sofre pelo mal que fez e também pelo bem que deixa de fazer. Agora, o espírito, quando ele sofre as consequências do mal que fez, colhendo sofrimento, dor, ele aprende que aquilo é uma inconveniência para ele, então ele trata de se corrigir. Como a misericórdia de Deus ela é infinita, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Então, todo pensamento mal tem a sua consequência, mas também tudo que a gente faz de bem não fica perdido na nossa vida. Em cada existência, o espírito volta lá ao cabedal, o patrimônio adquirido em outras existências, tanto em aptidões, conhecimentos, inteligência e moralidade. Agora, no intervalo das existências corporais, o espírito volta para o mundo espiritual, que é a sua verdadeira pátria, e lá ele é feliz ou infeliz de acordo com o seu procedimento, né, na existência que ele passou, pelo bem ou mal que ele fez. Então é no plano espiritual que o espírito vai colher os frutos do progresso realizado pelo trabalho daquela encarnação, e também é no mundo espiritual que ele se prepara para novas lutas, que ele toma as decisões, resoluções que ele deverá colocar em prática numa outra encarnação. O espírito ele progride na erraticidade também, adquirindo lá conhecimentos especiais que ele não pode obter na Terra.
Então, na realidade, são dois gêneros de progresso que são solidários entre si, o corporal e o espiritual. Por isso que o espírito ele passa alternativamente pelas duas maneiras da existência. A reencarnação, ela pode se dar na Terra ou em outros mundos. Então, existe entre os mundos alguns mais adiantados do que na Terra, em que as condições lá são menos penosas, mas também existem mundos mais atrasados, onde as condições são mais difíceis do que na Terra. Agora, a vida no mundo superior, ela já é uma recompensa, porque lá não teremos os males e as vicissitudes da vida terrena. Agora, se a Terra é um mundo inferior, mundo de prova e expiação, está aí a razão do mal ainda predominar aqui, mas um dia se tornará um mundo melhor. O espírito, ele progride até chegar à perfeição, mas antes disso, de ele atingir a perfeição, ele já goza de uma felicidade relativa de acordo com o seu progresso. Como eu já disse, existe uma solidariedade entre o mundo corporal e espiritual. Assim, se perpetuam, se consolidam pela purificação e continuação daquelas relações verdadeiras, de verdadeiras simpatias e verdadeiras afeições. O sofrimento da imperfeição, tanto quanto a felicidade da perfeição, a alma já traz consigo. Então, ela não tem uma necessidade de um lugar determinado, um lugar circunscrito para isso, porque o inferno está em todo lugar onde existem almas sofredoras e o céu está igualmente em todo lugar onde houver almas felizes, porque de acordo com a questão 621 do Livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrito na nossa consciência. Então, onde tiver consciência, lá está a felicidade ou infelicidade de acordo com o seu procedimento. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, então, o que se deve entender por lei natural? A lei natural, ela é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica tudo que o homem deve e o que ele não deve fazer. E o homem só é infeliz quando ele se afasta da lei de Deus. A lei de Deus ela é eterna, imutável como o próprio Deus. E essa harmonia que reina aí no universo material e no universo moral se funda nas leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Segundo a lei de Deus, a base da justiça, segundo Cristo, queira cada um para o outro o que quer para si mesmo. Então, na incerteza de nós sabermos como agir com o nosso próximo, e em cada circunstância, é só nós nos colocarmos no lugar dele. Como nós não queremos o mal para nós, nem os nossos direitos desrespeitados, então nós não podemos querer o mal para o próximo, nem desrespeitar os direitos dos outros. E quanto mais esclarecida a criatura, maior a responsabilidade, e ela fica entregue aí à cobrança da sua própria consciência, cada vez que ela se sente culpada. Os princípios codificados por Kardec, ele abre para nós uma nova era para o espírito humano, levando-nos a um exame cada vez maior de nós mesmos, nesse reajuste dos caminhos ensinados por Jesus, que é o verdadeiro progresso. Explicando para nós que o Espiritismo, por isso mesmo, ele é um disciplinador da nossa liberdade, auxiliando-nos a descobrirmos nas leis de Deus, que funcionam na nossa consciência, que nós temos que aprender que a liberdade de fazer o que se quer está ligada à liberdade de fazer o que se deve. A gente pode fazer o que quer, só que a gente vai colher as consequências. Os postulados que nós abraçamos, ele não é somente um santuário sagrado de consolação, mas também um templo de responsabilidade, definidos aí porque a encarnação, ela é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências. A doutrina espírita, revivendo aí o Evangelho de Jesus, é a luz, é o nosso roteiro a seguir aí, ajudando-nos a regenerarmos o próprio destino para chegarmos à felicidade, que é a perfeição. Em resumo, as nossas possibilidades de hoje, elas estão vinculadas aos nossos erros do passado, exigindo hoje um trabalho no bem infatigável para que nós tenhamos um futuro dentro das bases redentoras de Jesus, dentro dos ensinamentos de Jesus, quer dizer, para nos tornarmos melhores.
O Espiritismo ele esclarece para nós a continuação da vida como um fenômeno natural aí no caminho evolutivo. Então ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica, conduzindo-nos aí à união com Deus. A morte ela é apenas um campo de sequência, sem ser fonte milagreira. Ou seja, ninguém vira santo porque morreu. A gente continua sendo o fruto de nós mesmos. E que as leis divinas são eternas organizações de justiça, ordem, equilíbrio e evolução. O amor e a caridade são complementos da lei de justiça. Porque amar o próximo é sempre fazer tudo que esteja ao nosso alcance, tudo que nos seja possível para o outro. E que é feito por nós. Porque amai-vos uns aos outros, diz toda a lei, mediante a qual Deus governa os mundos. Então, se o amor existisse de verdade, não teríamos problema, né? Agora, lembrando lá, quando o doutor da lei perguntou para Jesus, mestre, o que é preciso que eu faça para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu, amareis o vosso Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, com todas as vossas forças, de todo o vosso espírito e o vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus disse, fazei isso e viverás. Então, toda a moral do Cristo se resume aí na caridade e na humildade, que são aquelas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Então, em todos os ensinos, Jesus sempre nos mostra essas virtudes como um caminho para a felicidade eterna. Quanto à máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos todos os destinos dos homens sobre a terra. Se nós submetêssemos todas as nossas ações no controle da caridade, nossa consciência evitaria que nós fizéssemos o mal e com certeza nós faríamos sempre o bem. Não sei se todo mundo aqui já leu o livro Céu e Inferno, mas quem não leu, seria muito bom que lesse, porque lá ele é considerado um manual para sábios. Existe um ditado chinês que diz que o sábio aprende com os erros dos outros e o tolo com os próprios erros. Como Kardec, nesse livro, ele entrevista muitos espíritos desencarnados, faz um estudo de todos aqueles casos, cita os exemplos das situações reais que eles passaram durante a morte e depois da morte. Então, isso para nos alertar, para que nós não sofrêssemos, não passássemos por aqueles sofrimentos que eles passaram. Né? Para que nós aprendêssemos com os erros deles, não com os nossos. Mas normalmente a gente aprende com os próprios erros, porque a gente não segue. Né? Então, sendo Deus um Pai misericordioso, a lei da justiça ela tem sempre o dispositivo da misericórdia, que é justamente para nos educar, nos dando aí tantas oportunidades quanto for necessária para que nós sejamos melhores. Existe lá no livro Contos desta e de outra vida do Irmão X uma lição que se chama Verdugo e Vítima. Então conta que havia um rio que sempre tinha algumas cheias, mas naquele momento estava tendo uma cheia muito grande, então aquela correnteza estava muito grande, o rio transbordando e todas aquelas casinhas ali perto estavam sendo invadidas pela água. Então passava por ali animal morto, aquelas galhadas, e as famílias começaram todas a deixar as suas casas, né? E Quirino, que era um rapaz, um jovem ali barqueiro de 26 anos, vendo tudo aquilo, ele começou a arquitetar um plano sinistro. Ele começou a pensar. Um pouco mais para cima daquele lugar tinha uma casinha de um senhor que chamava Seu Licurgo, morava sozinho, já tinha mais de 70 anos e todo mundo sabia que ele vivia guardando um tesouro ali na casa. É que ele tinha muitos bens ali e aí ele começou a pensar, bom, a cheia vai vir mesmo, vai levar tudo? Então, eu que sou novo, por que não usufruir dessa oportunidade, né? E vou pegar esse dinheiro, o que ele tivesse lá. Ele resolveu ir até a casa dele, chamou lá Seu Licurgo, Seu Licurgo, Seu Licurgo apareceu na janela. Ele disse, olha, se o senhor não quiser morrer, é melhor o senhor deixar a sua casa, porque já está todo mundo indo embora. E aí o Seu Licurgo, muito calmo, falou, não, eu tenho muita fé em Deus, eu conheço muito o rio aqui, não vou sair daqui. Justamente por causa do tesouro que ele tinha ali na casa, né?
Aí o barqueiro ficou muito nervoso, já com aquele impulso criminoso, abriu a porta, pegou o seu Licurgo pela garganta, e o seu Licurgo, não me mate e tal, e a voz dele foi sumindo porque ele estrangulou o seu Licurgo, jogou o corpo no chão, pegou um molho de chaves que ele tinha lá, abriu todas as gavetas da casa, tirou todas as fortunas, inclusive dinheiro, mofado que tinha lá, moedas e muitos diamantes. Enrolou o corpo do seu Licurgo num cobertor e jogou no rio. E daí uns dias onde ele andava tinha uma sombra perseguindo ele. Nada mais era que o espírito do seu Licurgo querendo guardar o tesouro. E aí ele começou a ficar com remorso. Então o que ele fez? Ele resolveu sair daquela região, mudou para uma outra cidade, comprou uma casa comercial, se casou e recebeu como seu primeiro filho nada menos que o seu Licurgo, o espírito do seu Licurgo. Essa história aqui eu resolvi contar para mostrar para a gente que a justiça divina, ela repara com amor. Então, aquele que tirou a vida, vai dar a vida para o filho, né? Ele matou o seu Licurgo, mas ele devolveu a vida para ele. E é claro, com a bênção do esquecimento, ele, naquele amor de pai e filho, vai dissolvendo aquele ódio, né? Então, é para mostrar que a justiça divina, ela sempre repara com amor. Nós sabemos que o remédio aí preventivo para as nossas aflições, dificuldades, problemas, sofrimento, chama-se trabalho no bem. O Chico nos diz que toda vez que a justiça divina nos procura para acertos de contas, se ela nos encontra trabalhando em benefício dos outros, pede a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. O universo, ele é todo regido por amor. O sofrimento é responsabilidade só nossa. Nós sabemos também que a dor é um dos ingredientes mais importantes na vida e evolução. Nós temos 3 tipos de dor. A dor evolução, que é aquela que vem de fora para dentro, no caso de um malho batendo no ferro para moldá-lo, uma semente para germinar na cova, uma criança que chora para desenvolver os próprios órgãos, um animal em sacrifício. Nós temos a dor expiação, que ela vem de dentro para fora, detendo a criatura em aflições muitas vezes difíceis, justamente para regenerá-la diante da justiça divina. Falando sobre isso, vem uma outra historinha, que essa foi tirada do livro Céu e Inferno, que se chama Maxi, o Mendigo. Então conta assim que em 1850, numa vila da Baviera, que era uma vila do estado da Alemanha, morreu um velho quase centenário, que ele tinha o apelido de Pai Max. Como ele não possuía família, ninguém sabia sua origem. E todo mundo sabia que por cerca de 50 anos ele mendigava. Deram-lhe o apelido de Conde Max, mas ninguém sabia por quê. As pessoas pensavam que ele tinha esse apelido por causa do porte que ele tinha, as suas maneiras educadas, que se contrastavam aí com as vestimentas miseráveis que ele tinha. Muitos anos depois da sua morte, ele apareceu em sonho para a filha do dono de um castelo, onde ele ficou muito tempo dormindo na estrebaria. Então, nessa aparição do sonho, Max agradecia a filha do dono do castelo porque ela orou por ele. E como ela era muito caridosa e ela tinha orado por ele e ele sabia que ela queria saber quem era ele, que ela não se lembrava mais, né? Ele resolveu então com o advogado contar, né, falando para ela e deixando uma lição para todos nós. Então ele conta que há cerca de 1,5 séculos Max, ele foi um rico e poderoso daquelas regiões ali, mas muito orgulhoso da sua nobreza. A sua fortuna serviu só para que ele usasse em prazeres, jogos, libertinagens e orgias. Julgava os vassalos, que as pessoas que trabalhavam para ele, como animais de trabalho, destinados a servi-lo, e ele os espezinhava e oprimia o tempo todo. Ele diz: morri cedo, cansado aí dos excessos que praticava, bebida, ficava sem dormir, né? Mas ele nunca experimentou uma desgraça real, um sofrimento, né, verdadeiro. Diz ele que ele teve uns funerais suntuosos. Quem se importou com a morte dele foram somente os boêmios, que eram companheiros dele, né? E que ele disse que no túmulo não teve uma lágrima e nem uma prece verdadeira.
E aí ele começa, como é terrível a maldição daqueles que nós prejudicamos. E ele disse que essa maldição ressoou-lhe aos ouvidos por longos anos. E que aquele dinheiro que ele tinha não adiantou para nada depois que ele partiu. Então ele já estava muito cansado de toda aquela situação por muito tempo, ele desejava pôr um fim em tudo aquilo. Aí ele orou, né, de sentimento verdadeiro para Deus e perguntou: Deus, quando será que vai terminar essa situação horrível? Aí foi que pela primeira vez, depois que ele deixou a terra, que ele ouviu uma voz que disse para ele: quando quiseres. E aí ele perguntou: o que seria preciso fazer, grande Deus? Fale que eu faço tudo o que for preciso. Aí a mesma voz disse para ele: é preciso que te arrependas, te humilhes diante daqueles que você ofendeu, porque a prece de um ofendido é muito agradável a Deus, daquele que foi ofendido e perdoou. E ele fez tudo aquilo, se humilhou, pediu a todos os vassalos e servidores dele, que já estavam ali, né, em volta dele naquele momento, depois da morte, e ele foi pedindo perdão, e ele percebeu que aqueles rostos foram ficando benévolos, de vingativos, com raiva, foram melhorando. Ele disse que aquilo para ele foi uma nova vida. Aquele desespero se transformou em verdadeira esperança. E ele agradecia muito a Deus, né, com todas as forças da sua alma. E aquela voz então disse para ele: príncipe? E ele disse: não, aqui não tem nenhum príncipe, senão Deus. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. E que a sua vontade, faça-se em mim a tua vontade, e servidor dos teus servos. Aí ele conta que alguns anos depois, ele reencarnou numa família pobre, de burgueses pobres, que quando criança, muito criança, ele ainda perdeu seus pais, ficou sozinho, teve que trabalhar para sobreviver, mas disse que trabalhava honestamente, porque ele já acreditava em Deus. Aos 40 anos ele ficou paralítico e teve que mendigar por esses 50 anos que foi falado aí na história. E que ele ficava muito feliz quando ele recebia uma migalha de pão e esse abrigo na estrebaria que foi citado. Aí ele conta que durante o sono, como a gente sabe que o espírito se liberta parcialmente do corpo, ele andava por todo aquele castelo, né, como se ele estivesse ainda reinando naquela fortuna, reinando de uma maneira errada, né, despoticamente. Quando ele despertava, ele sentia assim uma tristeza, mas nunca se queixou. Ao contrário, ele agradecia muito a Deus por tê-lo sustentado nessa provação com resignação. Aí ele termina assim: quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. Olha a importância da oração, né? Nós sabemos que pela intercessão dos benfeitores amigos, aqueles que se preocupam conosco, com a nossa felicidade, com a nossa vitória, com a nossa evolução, nós podemos receber deles bênção de dolorosas doenças quando estamos encarnados, ou para evitarmos que caiamos na criminalidade, ou também nos preparando para uma desencarnação para que nós não venhamos a ser pegos de surpresa na transição da morte, surpresas ruins, lógico. No livro Missionários da Luz, lá no capítulo 12, que se chama Preparação de Experiências, o André Luiz nos relata lá que Sibério, que era um trabalhador ali do nosso lar, das atividades de auxílio, regressaria à Terra, ele iria reencarnar para determinados acertos de conta. Mas ele estava hesitante, como é normal, medo de falir. E aí ele disse para Manassés, que era um irmão ali do serviço informativo, que ele estava assim, com essa hesitação, né, com essa ansiedade, e Manassés lhe deu muito bom ânimo. Ele se aproximou dele porque ele queria saber se o seu modelo de corpo já estava pronto. E Manassés o parabenizou por ele haver aceitado um defeito na perna, porque foi um conselho dos benfeitores amigos, dizendo que ele iria ter dificuldades na encarnação, mas que iria ajudá-lo na evolução. Então ele diz que ele concordou com aquela perna doente, porque ela ajudaria a vencer as tentações aí de natureza inferior, seria como um antídoto para a sua vaidade e contra o amor próprio excessivo. No caso de doenças como infarto, trombose, hemiplegia, câncer e outras, podem constituir dor auxílio. Como assim dor auxílio? Aquela que ajuda a alma a se recuperar de certos enganos
cometidos na existência, facilitando reflexões e disciplina para o ingresso na vida espiritual. Então, às vezes tem uma prolongada doença, a pessoa com aquela doença, ela vai refletir tudo que ela fez, ela pode ter uma mudança de comportamento, de atitude, de pensamento. A doutrina espírita ela nos ensina que para solucionarmos o problema da dor nas leis do destino, nós devemos fazer o quê? Amar. Amar porque o divino amor ele extingue qualquer deficiência humana. Todo espírito antes de reencarnar, ele analisa com responsabilidade aqueles pontos vulneráveis, quer dizer, as suas más tendências. E ele pede em favor próprio aí a concessão de impedimentos físicos, como naquele caso o mentor que pediu, aqui pode a próprio espírito pedir, evitando a reincidência em erros cometidos. Assim, homens e mulheres que abusaram da beleza, eles podem pedir problemas de pele, tumores, aqueles eczemas que ficam visíveis, quer dizer, constrangindo aquela encarnação para que ele possa vencer aquela luta educativa. Outros que às vezes faliram no abuso do sexo, perturbando vidas e lares alheios, pedem muitas vezes lesão no campo genésico. Outras doenças de difícil cura, como cegueira, surdez, mudez, loucura, lepra, epilepsia, câncer, podem significar sanções, quer dizer, penas instituídas pela misericórdia divina, atendendo aos nossos pedidos para que não venhamos a falir naquela encarnação. Agora, nós sabemos também que nem toda enfermidade foi solicitada pelo espírito antes de renascer. Alguns nem têm condições para isso. E outros casos, no caso do suicídio e do delinquente, ocorre no momento da lesão ou da delinquência já uma lesão no perispírito, que a gente sabe que o perispírito vai servir de forma para o próximo corpo, como se fosse uma forma, Então, nesse caso, aí o espírito ele é constrangido a renascer, exibindo defeitos, moléstias congênitas em quadros expiatórios difíceis. Nós encontramos também muitos casos de doenças que são impostas pela lei divina e na maioria das criaturas que apresentam idiotia, loucura, cegueira, paralisias irreversíveis, que os seus corpos naquela encarnação servem de celas, de prisões, para que eles possam fazer aí jus aos recursos drásticos da lei. O princípio de causa e efeito, ele funciona na existência humana e além da morte. Vítimas e carrascos não desaparecem com a morte, porque a vida continua, desdobrando aí as causas e consequências. A lei divina, ela considera as criaturas humanas como inteligências juvenis, crianças inexperientes. Nós vamos adquirindo aí a melhoria através das experiências. Por isso que é concedido para nós uma escola, que no nosso caso é a Terra, para que sirva para nos reeducar. Na família, nós reavemos o convívio de todas aquelas pessoas que nós nos ligamos em outras encarnações, tanto pelos vínculos do bem como pelos vínculos do mal. É por isso que nós devemos nos revestir de paciência, de compaixão, de devotamento, de bom ânimo, no trato aí com as pessoas difíceis ou com as pessoas com doenças de difícil trato. No caso de um filho rebelde, um marido infiel, a esposa desleal, que são nossos irmãos que nós prejudicamos no passado para que nós possamos vencer aí na luta doméstica. Então ninguém sofre por acaso, ninguém está junto por acaso. Sempre tem uma explicação e com certeza pela misericórdia divina para que nós possamos nos melhorar e resgatar os nossos erros. No mundo, o lar ele é a nossa primeira escola de reabilitação e reajuste. Agora, aqueles parentes abnegados que nos ajudam, nos encorajam, são aqueles seres que nós tivemos uma amizade muito verdadeira, um entendimento muito grande com eles na outra encarnação e que agora vai nos dar segurança, vai nos proporcionar o reconforto. Então, diante dos parentes ou de companheiros de jornada, nós temos que sempre procurar fazer o que está ao nosso alcance em benefício dos outros. O nosso livre-arbítrio, ele também comanda os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas palavras e os atos, inclusive a escolha da nossa profissão.
Então, nas atividades profissionais, nós também podemos encontrar aí devedores da lei, pessoas que nós prejudicamos no passado, e nesse trabalho nós podemos, aí temos a possibilidade de resgatar os nossos erros. Então, em nosso benefício, a lei sempre dá responsabilidades e obrigações junto daqueles que nós prejudicamos, para que nós possamos aí pagar débitos, vencer antipatias e inibições. Só para concluir agora, tá? A lei divina, ela repousa então em 3 pilares que estão lá no item 16 do Código Penal da Vida Futura, que são arrependimento, expiação e reparação. Essas são as 3 condições para que nós possamos apagar os traços e as consequências de uma falta. O arrependimento, ele é o primeiro passo, mas não basta. É preciso que nós expiemos e reparemos as faltas. O arrependimento, ele suaviza a expiação, abrindo um caminho aí para a reparação e reabilitação, mas somente a reparação pode anular o efeito aí, destruindo a causa. Então, até que os últimos vestígios de uma causa desapareçam, de uma falta desapareçam, ocorre um sofrimento físico, um sofrimento moral, que são as consequências que podem ocorrer na vida atual, na vida espiritual depois da morte ou numa outra encarnação. Então, a reparação, ela consiste sempre em fazermos o bem àqueles que tenhamos feito o mal. E quem não repara numa existência, por fraqueza ou por má vontade, vai se encontrar numa outra existência, em contato com as mesmas criaturas, muitas vezes escolhidas pela própria vontade para reparar o mal com o bem. Agora, nem todas as faltas acarretam sim um prejuízo direto, efetivo. Nesses casos, a reparação é feita fazendo-se o que deveria ter sido feito e não foi feito. Por exemplo, cumprindo um dever que não foi cumprido, missões que não foram realizadas, então praticando sempre o bem em contrapartida do mal praticado. Assim, progride o espírito aí aproveitando o próprio passado. A necessidade de reparação é sempre um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar uma verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Mesmo com a quantidade de diversidade de gêneros, de graus dos sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura, que seria assim uma espécie de lei criminal da justiça divina, que se resume em 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é sempre de acordo com a imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta que decorra dessa imperfeição, já traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais. Assim, uma moléstia pune os excessos, da ociosidade nasce o tédio, sem que haja, assim, uma necessidade de uma condenação especial ou para cada falta ou para cada indivíduo. E o terceiro é que, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da sua vontade, porque a gente só consegue reparar de acordo com a nossa vontade, nosso esforço de vencer uma tendência que a gente tem, aquela imperfeição. Ele pode também anular as consequências de uma falta e assegurar aí a felicidade futura. Então, pela misericórdia divina, nós temos essa possibilidade de reparar as faltas. Porque a cada um, segundo suas obras, tanto faz no céu como na terra, essa é a lei da justiça divina. Espero que vocês não tenham se cansado tanto. E é muito bom para a gente refletir, porque a gente não tem quem não tenha problema dentro de casa, na profissão, né? Então é para a gente refletir aí, porque aquela pessoa que a gente tem uma certa dificuldade de convivência não é por acaso. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente está tendo e fazer o melhor por ela, que nós vamos estar fazendo melhor para nós mesmos. Boa noite.